A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego é uma das narrativas mais inspiradoras e desafiadoras do Antigo Testamento. Registrada no livro de Daniel, essa história nos apresenta três jovens hebreus que, mesmo em circunstâncias adversas e diante de um poderoso rei pagão, mantiveram sua fé e lealdade a Deus. Seus nomes, originalmente Ananias, Misael e Azarias, foram mudados ao serem levados cativos para a Babilônia, mas suas convicções e identidade espiritual permaneceram inabaláveis. Neste estudo, exploraremos a jornada desses três homens, desde a sua chegada na Babilônia até o famoso episódio da fornalha de fogo ardente. Analisaremos os significados de seus nomes, as provações que enfrentaram e as lições profundas que podemos extrair de sua fé inabalável. Prepare-se para uma imersão em uma história de coragem, fé e a soberania de Deus que continua a inspirar gerações. Sadraque, Mesaque e Abed-nego são os nomes babilônicos dados a Ananias, Misael e Azarias, três jovens hebreus levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Neste estudo bíblico, exploraremos a história desses três jovens, conhecidos por sua associação com o profeta Daniel e, especialmente, pelo episódio em que foram lançados na fornalha de fogo ardente. A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego está registrada no livro de Daniel. Antes de abordarmos os eventos descritos na Bíblia, vamos apresentar uma breve introdução sobre cada um deles. Sadraque, Ananias. Sadraque, cujo nome hebraico é Ananias, era um dos príncipes de Judá levado cativo para a Babilônia. O nome Sadraque é babilônico e, apesar de muitas tentativas, nenhum significado satisfatório foi encontrado. Seu nome hebraico, Ananias, significa Jeová tem sido gracioso ou a Jeová foi misericordioso. É importante não confundir este Ananias com outros personagens bíblicos de mesmo nome, especialmente Ananias, filho de Azur, um falso profeta cuja morte foi predita pelo profeta Jeremias. Mesaque, Misael. Mesaque foi o nome babilônico dado ao jovem Misael pelo chefe dos eunucos na Babilônia. Seu nome hebraico, Misael, significa a quem é igual a Deus? O significado de Mesaque é muito discutido, e não se sabe com exatidão sua interpretação devido à falta de registros de um nome babilônico similar. Alguns intérpretes sugerem que Mesaque em acádio pode ter sido Mishaku, que significa a quem é igual a Aku, referindo-se ao deus sumeriano da lua. Outros acreditam que o nome possa significar apenas a quem é esse, para evitar ofender um hebreu piedoso. Abed-nego, ou Abed-nego, Azarias. Azarias, outro jovem hebreu levado cativo para a Babilônia, teve seu nome trocado para Abed-nego, ou Abed-nego, que significa a servo de Nebo. Nebo era o principal deus cultuado na Babilônia. Muitos acreditam que os escribas judeus alteraram a Nebo para Anego para evitar honrar uma divindade pagã. Seu nome hebraico, Azarias, significa Jeová tem ajudado. Sadraque, Mesaque e Abed-nego se destacam na Babilônia. A Bíblia não nos fornece muitas informações sobre Sadraque, Mesaque e Abed-nego. No entanto, é possível obter uma ideia clara sobre o perfil desses homens através das descrições do primeiro capítulo do livro de Daniel, que relata a chegada dos jovens hebreus na Babilônia. Entre esses jovens estavam Ananias, Misael e Azarias, além de Daniel. Como mencionado anteriormente, os três jovens, assim como Daniel, receberam nomes babilônicos. A troca de nomes era uma prática comum na época, indicando o início de uma nova fase na vida. Embora não implicasse necessariamente em desonra, os nomes hebraicos dos jovens faziam referências ao Senhor, enquanto os novos nomes babilônicos possivelmente referenciavam divindades pagãs da região. Sob essa perspectiva religiosa, podemos entender a troca de nomes como uma situação difícil e desonrosa para esses jovens. Junto com Daniel,
Os 3 jovens recusaram-se a comer as iguarias da mesa do rei e beber o vinho que lhes era servido, optando por serem alimentados apenas com legumes e água. Após um período de prova de 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam mais robustos do que os outros jovens que se alimentaram do banquete real. A Bíblia relata que Deus concedeu aos 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Após o período de preparação, eles foram apresentados ao rei Nabucodonosor, e não havia ninguém que se comparasse a eles. No capítulo 2 do livro de Daniel, é registrado como Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. Embora não fossem figuras centrais nesse episódio, Ananias, Misael e Azarias desempenharam um papel fundamental. Quando o rei ordenou a execução de todos os sábios por não interpretarem seu sonho, incluindo Daniel e seus amigos, Daniel pediu tempo a Arioque, chefe da guarda do rei, para apresentar a interpretação. Daniel compartilhou a situação com seus companheiros, e juntos eles intercederam a Deus pela interpretação do sonho. Após interpretar o sonho, Daniel solicitou ao rei que seus amigos fossem promovidos a posições administrativas na província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha de fogo ardente. No capítulo 3 do livro do profeta Daniel, encontramos a narrativa mais conhecida sobre Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Nabucodonosor fez uma grande imagem de ouro e ordenou que, ao som da música, todos deveriam se prostrar e adorar a imagem, sob pena de serem lançados na fornalha de fogo ardente. Esse tipo de fornalha era comum na Babilônia para a fabricação de tijolos e também usada em execuções. Sadraque, Mesaque e Abed-nego se recusaram a obedecer à ordem do rei e foram denunciados, sendo conduzidos à presença de um furioso Nabucodonosor. O rei tentou convencê-los a se prostrarem diante da imagem, finalizando seu discurso com a pergunta: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A resposta dos 3 homens foi uma pura expressão de fidelidade a Deus e confiança em sua vontade. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, heróis na fornalha ardente. Nabucodonosor, transtornado com a resposta firme de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual e que os 3 jovens fossem lançados nela, DN 3 horas e 19 minutos. Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram amarrados com seus mantos, túnicas e chapéus e jogados na fornalha de fogo ardente. A fornalha estava tão aquecida e a intensidade das chamas era tão grande que os homens encarregados de lançá-los morreram só por se aproximarem dela. Quando os 3 caíram amarrados dentro da fornalha, Nabucodonosor ficou espantado, pois viu 4 homens soltos passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, sendo que o 4º homem tinha o aspecto de um filho dos deuses. A expressão "a filho dos deuses" era comum no mundo antigo e poderia referir-se a seres celestiais. Nesse caso específico, o texto esclarece que se tratava de um anjo. Muitos estudiosos identificam esse anjo como o anjo do Senhor, e também consideram a possibilidade de ser uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Diante desse evento sobrenatural, Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abed-nego para fora da fornalha. Mesmo estando em uma fornalha tão aquecida, nem mesmo os cabelos ou as roupas dos homens ficaram chamuscados. Então, Nabucodonosor reconheceu a grandeza do Deus daqueles homens e fez um decreto dizendo que qualquer um que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego seria despedaçado. A narrativa bíblica sobre Sadraque, Mesaque e Abed-nego termina informando que Nabucodonosor os fez prosperar na província da Babilônia. O apócrifo Macabeus menciona Ananias, Misael e Azarias, e Hebreus 11 horas e 34 minutos lembra o exemplo de fé desses homens diante da força do fogo na lista conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé. Lições de fé e fidelidade, o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego nos oferece inúmeras lições valiosas que podemos aplicar em nossas vidas.
Aqui estão algumas das principais lições que podemos aprender com a fé inabalável desses três jovens. Identidade e resiliência, e mesmo longe de sua terra natal e tendo seus nomes trocados, Sadraque, Mesaque e Abed-nego não perderam suas verdadeiras identidades. Isso nos ensina que, em momentos de adversidade, devemos lembrar quem somos e manter nossa essência, independentemente das circunstâncias externas. Fidelidade aos princípios, e os três jovens, apesar das regalias e ofertas do rei, mantiveram seus princípios e decidiram não se contaminar. Este exemplo nos desafia a sermos firmes em nossas convicções, não cedendo às tentações ou pressões para comprometer nossos valores. Fé em ambientes adversos, e mesmo no meio do paganismo, Sadraque, Mesaque e Abed-nego permaneceram fiéis a Deus. Sua história nos mostra que é possível servir a Deus genuinamente, mesmo em um mundo corrompido e rodeado por incrédulos. Poder da oração, e a resposta de Deus ao revelar o sonho de Nabucodonosor a Daniel, após a intercessão dos três jovens, demonstra que a oração é nosso recurso mais poderoso diante de dilemas insolúveis. Isso reforça a eficácia da oração dos justos. Fé inabalável diante da morte, e esses jovens preferiram enfrentar a morte a apostatar. Eles nos ensinam que o verdadeiro servo de Deus deve confiar no Senhor, mesmo que isso custe sua própria vida, mostrando uma fé que não é condicional às circunstâncias. Soberania de Deus, e a resposta de Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei Nabucodonosor é uma aula sobre a soberania de Deus. Ao invés de a declarar ou a determinar a algo, eles confiaram na vontade de Deus, dizendo: se o Deus a quem eu sirvo quiser, Ele fará; se não quiser, continuarei fiel a Ele. Isso nos ensina a reconhecer e aceitar a soberania de Deus sobre nossas vidas. Testemunho impactante. O testemunho de fé dos três jovens refletiu a verdade sobre Deus até mesmo aos olhos do rei pagão Nabucodonosor, que reconheceu o poder de Deus. Devemos nos perguntar: qual é o nosso testemunho diante dos incrédulos? Será que nossas ações e palavras revelam a presença de Cristo em nossas vidas? A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego é um poderoso exemplo de fé, resiliência e fidelidade a Deus. Que possamos aprender com o exemplo desses jovens e aplicar essas lições em nossas próprias vidas, mantendo nossa fé firme em todas as circunstâncias. Que nosso testemunho de fidelidade a Deus seja uma luz para aqueles ao nosso redor, refletindo a grandeza e a soberania do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós enquanto buscamos viver de acordo com esses princípios e que nossa fé seja fortalecida a cada dia. Amém.